Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para estudo da lição de número 5, falando sobre Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Que lição extraordinária! Você que ainda não estudou essa lição de número 5, eu convido a você a estudar e a também assistir esse vídeo todo ele e também entrar no site EBD Interativa para ter acesso a subsídio, a dinâmica, a slide e com certeza você terá um conhecimento amplo sobre esta lição, falando sobre Jesus, que era a mensagem central do apóstolo Paulo. Vamos ao texto áudio. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, e este que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. É o que está na verdade prática. E esta lição, de fato, o que ela quer apresentar? Quais são os objetivos para o nosso aprendizado? Olha que interessante. Mostrar a centralidade da pregação de Paulo, bem como elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo, bem como entender os efeitos da mensagem da cruz, ou seja, da obra vicária que Cristo operou por nós. Interessante, o escritor e teólogo César Moisés uma vez afirmou o seguinte: o Jesus que se anuncia hoje não é o Jesus da Bíblia, não é o verdadeiro Jesus da Bíblia. Se anuncia um outro Jesus que satisfaça os desejos e anseios humanos. Mas então qual é o Jesus da Bíblia? Qual é o Jesus que Paulo apresentava de fato? O que o Jesus da Bíblia de fato espera e requer do ser humano? É o que nesta lição podemos e poderemos aprender. Paulo sempre queria anunciar Jesus. Paulo dizia, como ele mesmo afirma à igreja de Corinto, eu não fui anunciar a mim mesmo, e nem a outra, fui anunciar a Jesus e este crucificado. Paulo estava a falar de um Jesus ressurreto, de um Jesus glorioso, de um Jesus poderoso, Rei, Senhor dos Senhores, sim, mas ele falava muito desse Jesus que foi crucificado, que sofreu em nosso lugar, que padeceu em nosso lugar, para que hoje fôssemos redimidos. Logo, vale a pena entender biblicamente e teologicamente quem é Jesus na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, segundo os evangelhos, sejam eles sinóticos, ou o evangelho de João, segundo João, ou aquilo que é apresentado por Paulo nas cartas paulinas, bem como nas cartas gerais. Jesus, quem é ele? Você, aluno, você, professor, de fato conhece Jesus? Sabe falar a respeito dele? Conhece ele? Teve uma experiência com ele, conforme falamos na lição passada, a importância daquele que é vocacionado ter um encontro, ter uma experiência real com Jesus? Quem é Jesus de fato? Talvez você diga, não, eu já sei, domino sobre Jesus, ou assunto sobre Jesus, ou quem é ele. Mas tem um detalhe que vale a pena refletir aqui. Os discípulos estavam a andar com Jesus cerca de 3 anos. Quando Jesus chega às partes de Cesareia de Filipe, ele pergunta, quem diz os homens ser o filho do homem? Ah, Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, Elias, um dos profetas. Aí Jesus fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? A coisa complicou. Assim é nesta lição. Você sabe discorrer, falar quem é Jesus? A sua mensagem, que você que é pregador, você que é cantor, você que é ensinador, a sua mensagem sobre Jesus está de acordo com o verdadeiro Jesus apresentado na Bíblia Sagrada? Jesus, quem é ele? Quem é Jesus para o ser humano hoje? Quais são as certezas e as dúvidas que temos a respeito de Jesus, que o ser humano tem? Como que Jesus é apresentado nas religiões? Como que Jesus é apresentado nas diversas denominações que temos hoje? Então, é indispensável, é importante que nós venhamos nos aprofundar e buscar a respeito de Jesus,
tanto nos livros canônicos, nos livros bíblicos, como em outros livros, para poder ensinar muito bem sobre Jesus, referente a ele, né, nesta lição de número 5. Interessante, é indispensável pensar também a mensagem, a morte e a ressurreição de Jesus, o quanto que ela é pregada, o quanto que é relevante nos dias atuais. Uma mensagem verdadeira, bíblica, ela é cristocêntrica, assim como Paulo pregava, Cristo é o centro da mensagem. Cristo é o começo, é o meio, é o fim de uma mensagem verdadeira. Agora, será que o nosso público, será que a igreja de hoje, a sociedade de hoje está interessada nessa mensagem? Nos tempos de Paulo não era muito diferente dos dias de hoje. Quando Paulo anunciava Jesus a este crucificado, os gregos diziam, é loucura. Porque como pode um Deus, um verdadeiro Deus, sendo Deus, deixar a sua glória, se esvaziar da sua glória e ser homem, se encarnar, se achar na condição de homem, para aparecer para sofrer? Isso é loucura. Porque os homens querem ser deuses, mas não um Deus querer ser homem. Então era loucura. Também no contexto paulino, no contexto lá da igreja primitiva, eles imaginavam, esperavam que aquele que seria o Messias seria alguém, um guerreiro, um líder, um libertador, que os libertaria do jugo de Roma. Mas vem Jesus, montado em um jumentinho emprestado, na sua forma simples, e ainda ele vai ser pendurado no madeiro, né, se fazendo maldito. Olha que interessante. Para os judeus isso era uma blasfêmia. Isso era um escândalo. Daí Paulo fala à igreja que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós é o poder de Deus. O evangelho de Cristo, este crucificado e ressurreto, pode ser simples para os que perecem, pode ser loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Vai além, às vezes, até da razão humana. É uma questão de fé, crer na obra vicária, na obra redentora que Cristo operou por nós. Então, nesta lição, vamos aprender que a mensagem da cruz, ela não segue os moldes e as filosofias gregas da época do século I, né? Os moldes religiosos, como os judeus ali pensavam. Também talvez não segue os segmentos, as filosofias odiernas atuais. Todavia, esta mensagem ela é suficiente para a salvação do pecador, para a salvação do homem. Só que este evangelho, este Jesus, conforme a Bíblia que Paulo anunciava, nos leva à renúncia das nossas vontades, dos nossos interesses próprios, leva à mudança de comportamento, de caráter. Então, este Jesus que Paulo anunciava era um Jesus crucificado, que sofreu, padeceu, mas isto era a nossa passagem para a redenção, era o nosso resgate. Então, vale a pena anunciar um Jesus que padeceu em nosso lugar. Paulo anunciava, sem dúvida, um Jesus ressurreto, mas Paulo fazia questão de lembrar as pessoas e no seu ato de pregar, na sua homilética, que Jesus, que agora é ressurreto, que agora é todo-poderoso, ele padeceu, ele sofreu, ele foi crucificado. Pois o que seria do cristianismo sem a crucificação e ressurreição de Cristo? Paulo vai dizer em sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, que se Jesus não padeceu, não foi crucificado em nosso lugar e não ressuscitou, é vã nossa pregação. Então a mensagem bíblica, ela não é só aquela que Jesus é ressurreto e glorioso, mas sim que ele se deu em nosso lugar, deu a sua vida por nós, morreu e foi crucificado. Todavia, ao terceiro dia, ressuscitou e vive está ao lado do Pai. Então, esta mensagem, no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, é suficiente para salvar o pecador. Talvez a mensagem pareça sem graça e não tenha fruto, não tenha efeito, porque é uma mensagem desprovida da unção e da graça de Deus. Tem talvez muita teoria, tem muita profundidade teológica, mas falta a unção
do Espírito Santo e a graça. E Paulo destaca isso na sua carta à igreja de Corinto. Quando ele foi pregar, ele não foi na sabedoria humana, na sublimidade de palavras, mas ele foi com temor e no poder de Deus, para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Então temos muito que aprender nesta lição sobre a mensagem que Paulo anunciava, a centralidade da mensagem, os efeitos que isto teve no primeiro século e como pode ter nos dias atuais. Que a profundidade desta lição possa levar a igreja a voltar às raízes e a pregar a mensagem verdadeira. Não mensagem de autoajuda, não mensagem antropocêntrica, não mensagem com os interesses humanos, mas sim uma mensagem bíblica, aonde Cristo seja o centro, aonde Cristo seja apresentado e pregado, que esta seja a nossa mensagem. Que venhamos refletir e se aprofundar cada vez mais nesta lição. Você que ainda não estudou, estude sobre Jesus, se aprofunde sobre ele, pois do contrário, como você vai pregar sobre Jesus? E a você, querido professor, que de repente está se perguntando, eu quero algo mais, eu quero mais orientações, não deixe de visitar o site EBD Interativa e acesse subsídios, e acesse dinâmicas, baixe o slide conforme está aí na descrição e tenha uma aula abençoada. E que a unção de Deus, a graça de Deus seja na sua vida, no seu ato docente, no seu ato de ensinar, que vidas sejam alcançadas. Porque, como diz o saudoso pastor Antônio Gilberto, a escola dominical, ela evangeliza enquanto ensina. Que possamos apresentar Jesus em nossas aulas e que os nossos alunos sejam levados aos pés de Cristo. Pois o nosso propósito não é levar nós próprios aos nossos alunos, mas sim levar a Jesus, este crucificado, todavia ressurreto e vivo está. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.